Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor José Lauro e essa é a nossa atividade sobre educação religiosa. Nós ainda estamos abordando o tema relacionamento pessoal, relacionamento familiar, tá? E aqui nós temos uma atividade que fala sobre o homem é um animal político. E nesse texto vai falar sobre alguns acontecimentos a respeito de governantes, grandes generais, pessoas que fizeram algumas coisas durante o decorrer da história. E aí, nesse texto aqui, vai estar falando a respeito de como foi influenciado as questões políticas. E aí tem algumas tarjinhas, alguns desenhos, por exemplo, esse aqui de jovem, só tem que estudar. Os políticos que resolvam os assuntos do país, falando a respeito de política. Em outros, não gosto nem de ouvir falar nestas coisas, é uma sujeira só. E isso está falando a respeito de política. E aqui, outra tarjinha diz, política se refere ao poder, quer compreendendo a luta por uma conquista, manutenção e expansão, quer as instituições por meio das quais ele se exerce, ou a reflexão sobre sua origem, estrutura e razão de ser. Então, ele vai estar definindo aqui o que é política e como a política pode estar influenciando. O que a política, por exemplo, pode trazer de benefícios, o que pode ser conquistado através da política. Aqui foi listado alguma dessas situações que podem ser influenciadas diretamente pela política. A partir daí, nós temos a atividade. E nessas atividades vocês vão precisar, primeiro, para responder essa primeira questão, ler um texto na Bíblia que está registrado em Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Mateus, no capítulo 27, versículo 11 a 26. Nela, a gente vai estar falando a respeito da condenação de Jesus, da intervenção. Tá? E aqui a primeira questão diz o seguinte: a multidão, pressionada pelos adversários de Jesus, pediu a sua condenação, que é o que está registrado nesse texto. Pense como seria essa situação hoje e responda. Você lendo esse texto aqui, você vai responder essas questões. A primeira, letra A. Que recursos podem ser usados para impedir o povo de perceber que lado estão a justiça e a verdade? Olha só. Que recursos podem ser usados para impedir o povo de perceber de que lado estão a justiça e a verdade? Observem que lá, nesse texto aqui, foi usado um artifício. E esse artifício impediu que o povo percebesse de que lado estava a justiça e a verdade. E que artifício foi esse? Que recurso foi esse? É isso que você vai estar observando e respondendo aqui. A letra B. De que o povo precisa para tomar decisões e escolher o que é de fato melhor para todos? O que é que o povo precisa para tomar as decisões e escolher de fato o que é melhor? Lá você vai também perceber que existem algumas coisas que o povo precisa, e isso você vai também estar respondendo aqui. A letra C. Uma boa atuação política pode ajudar o povo a perceber melhor o que acontece à sua volta. Sim ou não? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Você vai estar justificando. A segunda questão é uma atividade para você estar fazendo hoje. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto, sexta-feira. E aí você vai estar assistindo ao Jornal Nacional de hoje, em que você vai estar escolhendo uma ou duas notícias sobre temas políticos. E você vai fazer uma lista das possíveis consequências das decisões relativas aos assuntos noticiados. Veja bem, você vai estar assistindo o Jornal Nacional, escolhendo uma notícia ou duas sobre o tema política. Você vai dizer qual foi o assunto e vai dizer aqui abaixo uma lista de consequências que essa decisão política que foi noticiada pode trazer, pode provocar para a sociedade, ok? Então, assistam o jornal, escolham uma notícia política e diga
quais são as possíveis consequências dessa decisão política. A terceira, basta que haja uma relação entre duas pessoas para que essa relação tenha também um aspecto político. E aqui nesse quadrinho vai estar falando a respeito de uma relação entre um casal, tá? E nesse casal diz o seguinte: você vive desejando que o amor seja perfeito, mas só se contenta quando fica tudo do seu jeito. Veja bem, até baixar aqui para aparecer o J que está escondidinho. Você vive desejando que o amor seja perfeito, mas só se contenta quando fica tudo do seu jeito. A partir dessa tirinha, desse quadrinho, o que é que você percebe sobre a relação desse casal? O que diz a quadrinha sobre as relações desse casal aqui, dessa quadrinha? Como é que eles estão? Como é que está esse relacionamento? Está bom? Está ruim? Está precisando melhorar? O que é que ele tem? Você vai estar respondendo a partir dessa quadrinha. A letra B. Em que sentido se pode dizer que essa relação tem um aspecto político? Essa relação aqui deste casal tem um aspecto político. Em que sentido? E aí você vai estar, a partir do texto, das outras respostas, do texto da Bíblia, você vai estar dizendo qual é o aspecto político, que sentido que a gente pode dizer que essa relação tem esse aspecto político. E existe, tá ok? E a letra C, de que outra maneira esse casal poderia organizar seu relacionamento? Qual seria a maneira que você percebeu ou perceberia que esse casal poderia organizar o seu relacionamento? Como eles poderiam melhorar? Porque a partir dessa tirinha se percebe que não está muito bem. E aí você vai estar sugerindo uma outra maneira em que eles poderiam organizar o seu relacionamento. Tá bom? Essa é a atividade para hoje. Qualquer dúvida, nós vamos estar no grupo para tirá-la. Um abraço.